Olá, essa é a 12ª aula, onde nós estamos falando sobre desenvolvimento front-end no curso completo. Nessa aula nós vamos utilizar o CSS para formatar elementos do site. Se esse assunto te interessa, então você já se inscreve aqui no canal e assiste, claro, esse vídeo até o final. Olá pessoal, nós paramos aqui nesse item, na aula passada, criando aqui a lista. Se você está chegando agora, é muito interessante que você clique aqui no nosso card, acesse a playlist completa para chegar a essa mesma conclusão que nós chegamos aqui, assistindo as primeiras aulas. Nessa aula especificamente nós vamos utilizar o CSS para fazer formatações, tanto na lista que nós criamos na última aula, como nos títulos aqui do nosso site, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar a mão na massa, acessando aqui o código no Sublime, e vamos identificar o seguinte, olha só. A primeira coisa que eu quero fazer é formatar os títulos, que estão em H2. Se nós observarmos aqui o nosso código lá em cima, o CSS, nós temos aqui H5, H4, H3, H1, mas nós não temos nenhuma formatação ainda para o H2. Então eu vou clicar nesse último seletor que nós temos aqui do CSS, tá? E vou teclar Enter uma vez para criar o seletor. Se você não sabe o que é um seletor CSS, e como começar aqui a fazer uma edição de conteúdo do site por intermédio desses seletores, faço novamente, reitero aqui o convite a conhecer as nossas aulas anteriores, onde eu vou explicando em detalhes como nós chegamos até esse ponto aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse ponto aqui, nós vamos colocar então uma fonte. Opa, coloquei errado ali. Uma fonte Family Arial para seguir o padrão daquilo que nós estamos utilizando no site. Tá? Nós vamos utilizar também uma fonte Size para definir um tamanho. Então, os nossos textos estão em 16 pixels, Se nós trabalharmos lá, acho que em torno de 22 pixels, imagino que vai ficar interessante. Vou teclar aqui Ctrl S, vamos renderizar, e você percebe que os títulos, olha só, já mudaram, Aqui no caso, você pode, tentar, por exemplo, trabalhar com um alinhamento centralizado. Eu não acho que vai ficar muito legal, mas vamos observar. Vamos colocar aqui um text align, é que eu errei aqui a minha codificação, um text align, e vou colocar aqui para esse texto center, para ele centralizar, tá? Você percebe que muitas vezes eu começo a digitar o código aqui e simplesmente aceito a configuração que ele me dá, a sugestão que ele me dá. Então, saber inglês é um ótimo diferencial, mas não é um bicho de 7 cabeças se você não souber. Então aqui você pode deixar os seus títulos centralizados, tá? Isso aí vai ficar a gosto, então se você achar que fica legal assim, você pode deixar. No meu caso aqui, eu não gosto dessa forma, então eu quero então que os meus títulos sigam ali o padrão à esquerda, tá? E aí, como eu disse, mais de uma vez, vai ficar a gosto. Tudo bem? E agora nós temos que formatar então aqui a nossa lista, colocar algumas formatações para a nossa lista. Vamos ver aqui o que é necessário fazer. No caso, evidentemente, a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar os seletores. Tá? Então nós vamos aqui para o final do H2 que nós criamos. Vamos teclar Enter aqui para criar os seletores. Bom, no caso aqui nós vamos criar os seletores para tudo que for UL, tá? E vamos colocar aqui uma vírgula e colocar também, depois do espaço, o LI. Tá? Então esse seletor vai atingir os dois itens, tá? Tanto o L como o LI. Vamos abrir aqui a nossa seção de código e vamos colocar aqui a codificação. Bom, a nossa font size, nesse caso aqui, vai permanecer em 16 pixels. Tá? Você pode deixar até um pouco maior, talvez uns 18. Nós vamos colocar aqui uma fonte family, no caso o nosso padrão Arial, tá? Nós podemos então criar algumas formatações, como por exemplo
Vamos colocar aqui esse font weight, né? Esse font weight aqui, ele permite você criar uma formatação como, por exemplo, colocar tudo em negrito. Então nós podemos colocar em bold, né? Que seria negrito em inglês. Vou teclar aqui Ctrl S, vamos observar se está funcionando, né? Então você vai reparar que, olha só, realmente já atingiu. Esses pontos aqui, eles estão fora da nossa área, então nós precisamos criar um recuo, né? Esse recuo, você vai perceber que é uma margem aqui do lado esquerdo, né? Que nós precisamos ter no recuo. Então nós vamos criar aqui, ó, um margem, no caso left, né? Que seria a esquerda aí do site, talvez aí de uns 5 pixels, né? Vou teclar aqui Ctrl S, vamos observar. Ele vai ajustar ali um pouquinho, né? Mas eu quero até que vá um pouco mais para lá. Então vou colocar aqui uns 15 pixels. E ele vai se ajustar ali. Tudo bem? Então aqui nós temos, ó, já uma lista criada e formatada, né? Dentro do nosso site. Como eu disse antes, né, você tem que tomar bastante cuidado com as questões do conteúdo. Eu falei isso em outras aulas, né? Você tem que criar conteúdos originais. Você percebe que esse nosso conteúdo aqui não é um conteúdo original, mas ele serviu bem aqui para o nosso propósito, tá? E já temos aí um site visualmente falando aí bem legal, né? Com esse item fixo aqui em cima, né? Que seria ali o topo do nosso site, até com uma certa transparência, né? Tudo muito bem colocado, muito bem encaixado na tela. E aquela história, né? Eu sempre comento nos vídeos aqui, por favor, se inscreva no canal, isso ajuda, né? No nosso crescimento, divulga esse vídeo se for o caso, mostra para outras pessoas que estudam, né, também tecnologia, ok? Ativa o sino, claro, e por favor, né, deixe o seu like aqui se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma.